Olá, você sabe como é importante agora a presidência do Senado, que é a presidência do Congresso Nacional, nesse momento de transição para o futuro do país, onde a palavra mudança é uma exigência do povo brasileiro. Olha, eu sempre fui e sou favorável ao voto aberto em qualquer circunstância. E sei que quem elege o presidente do Senado é você. Você pode eleger o presidente do Senado. Faça sua escolha. Agite essa ideia. Movimente-se nas redes sociais e pressione. Exija do seu senador o voto da mudança. Olá, pessoal. Ontem eu disse que estava interrompendo o recesso, né, e vindo para Brasília. Já estou aqui em Brasília. Este é o primeiro dia. Comecei às 8 da manhã e vamos encerrar um pouco mais tarde, mantendo os contatos necessários. Nós estamos há quase 10 dias, né, da votação para a presidência do Senado, e é preciso destacar a importância deste fato. Talvez até hoje não se deu a importância necessária à eleição de presidente do Senado. Era um fato corriqueiro, ocorrendo de 2 em 2 anos, mas as circunstâncias nos levam a acreditar que esta eleição do Senado é muito importante para o Brasil. Aliás, não sou eu que estou dizendo isso, e nós que somos políticos precisamos aprender a ouvir, né? E principalmente ouvir a população. Eu creio que houve um pronunciamento vigoroso do povo brasileiro nas urnas. Esse pronunciamento começou há alguns anos, em 2013, nas ruas do país. Esse movimento cresceu e explodiu nas urnas. Muitos devem se lembrar que eu dizia: há um movimento no inconsciente coletivo que pode se tornar avassalador e promover uma grande mudança no país. E isto ocorreu. Quantos imaginavam na hipótese deste resultado da eleição? Por exemplo, aqui no Senado, foram 46 novos senadores dos 54 que disputaram a reeleição. Então, uma renovação que jamais ocorreu. Isso é revelador. Na Câmara dos Deputados, da mesma forma. Por isso estou aqui para trazer esta advertência, que não é minha, é advertência da população brasileira. Como é que nós devemos escolher o novo presidente do Senado? É em razão da minha ambição pessoal ou de outros pretendentes? Ou nós devemos escolher o presidente do Senado ouvindo mais uma vez a população brasileira? É bom ouvir para não apanhar. Ou nós ouvimos a população ou vamos apanhar dela. E a população tem o direito de bater. Ela apanhou demais nos últimos anos, sofreu exageradamente, porque governaram mal o país, porque organizaram uma quadrilha que assaltou os cofres públicos, que pilhou o Brasil, que dilapidou o patrimônio da população brasileira, que enganou, que mistificou, que encenou, enfim, que traiu. E nós não vamos aprender com isso? Vamos errar de novo? Vamos ficar com mais do mesmo? Eu vejo que há uma campanha contra alguém. E eu prefiro fazer a campanha a favor de uma ideia. Não a favor de alguém, a favor de uma ideia. E eu vou repetir o que disse ontem. A ideia da mudança.
Foi essa a ideia que prevaleceu nas eleições. A população procurou votar na ideia de mudança. E vamos aqui admitir, a população escolheu bem ou escolheu mal? Acertou ou errou? Não sabemos, só o tempo dirá. Mas ela optou pela ideia da mudança. E nós aqui no Senado, os senadores, devemos optar também pela ideia da mudança. Há aqui uma dificuldade, e vamos clarear isso, não é? São muitos candidatos. Eu vi aqui, eu acho que são 7 nomes colocados. Então é possível buscar uma convergência, sim, reduzir o número de candidatos. Até porque, em que pese o fato de uma questão de ordem ter sido respondida de que teremos 2 turnos da eleição, isto não está resolvido. O que está se conversando é que o artigo 60 do regimento interno estabelece que estará eleito quem obtiver a maioria da maioria dos senadores. Isso pode ocorrer no primeiro turno, porque a maioria é 41. A maioria dos senadores é 41. Então, o candidato que fizer 21 votos está eleito, sem segundo turno. Por isso, a necessidade desta convergência em torno de um nome. Mas eu gostaria de colocar aqui modestamente, humildemente, a minha opinião. Eu vejo uma campanha contra alguém. Então há uma campanha do não. Mas nós podemos fazer a campanha do não, sim. Não à mesma coisa, não ao comportamento inadequado, não à corrupção, não à pilantragem, não à trambicagem, não ao desrespeito permanente à população, não à incompetência, não à desonestidade. Tudo isso vale. A população foi para as ruas no domingo e realizou uma manifestação do não. Mas é preciso também fazer a manifestação do sim. Eu estou aqui dizendo que quem escolhe o presidente do Senado é a população. Deve ser. Nós estamos aqui para interpretar a sua vontade, sermos porta-vozes do seu desejo. Então, se nós estamos dizendo que cabe à população escolher, que a boa escolha deve ser aquela feita pela população e não por mim e não por nós, senadores, é óbvio que está faltando essa campanha aí nas redes sociais. Não há essa campanha do ele sim, não é? Só a campanha do ele não. Há uma modesta campanha dele sim. É claro, há militantes das redes sociais já propondo alternativas, mas eu creio que isso tem que ser mais significativo. Nós estamos nos aproximando do momento decisivo, temos até dia 1º. Aliás, a eleição pode ser dia 1º ou não, porque dia 1º é o dia da posse, então a posse já está marcada para as 15 horas. E depois da posse, cabe ao presidente, quem vai presidir é o senador Davi Alcolumbre, porque ele é o único membro da atual mesa que é senador. Os outros foram embora, não se elegeram. O Davi ainda tem 4 anos de mandato, está na metade do seu mandato, então ele poderá presidir. E vai presidir, já disse, hoje esteve conversando comigo e disse que vai presidir as 2 sessões. A da posse, que será às 15 horas, e depois a da eleição. Ainda não decidiu, ficou de conversar com outros senadores para decidir o momento da eleição, que pode ser no mesmo dia, no dia 1º, ou pode ser no dia 2.
que é o sábado. Então isso não está decidido. Portanto, nós temos até o dia 1º para buscarmos convergência em torno de um nome. E você que está me acompanhando neste momento, tem até o dia 1º para fazer a sua campanha, fazer a sua escolha pessoal e movimentar a ideia nas redes sociais, não é? Pelas diversas formas. É muito bom quando se faz enquete nas redes sociais, porque mostra a vontade da maioria. Algumas enquetes foram feitas e eu quero agradecer porque em todas as enquetes que vi, acabei sendo vitorioso. Então eu quero agradecer àqueles que participaram destas enquetes. A primeira que eu vi foi do senador Marcos Duval, do Espírito Santo, e foi uma votação bastante expressiva, né? Outras foram realizadas. O Podemos, que é o meu partido, que tem como pressuposto básico a democracia direta, ou seja, consulta popular em matérias relevantes, o Podemos, cumprindo esse dispositivo dos seus documentos oficiais, realizou a sua enquete. Uma enquete que alcançou em 2 ou 3 dias cerca de 110 mil pessoas e que 96% das pessoas que participaram da enquete recomendaram ao partido o lançamento da minha candidatura. Por isso estou aqui agradecendo também a todos os que participaram desta enquete do Podemos. Enfim, não quero me prolongar demais, mas o objetivo desta fala, neste final de terça-feira, nós vamos ficar aqui em Brasília até o dia da eleição, conversando com todos que pudermos conversar. O objetivo é exatamente este, é transferir a quem de direito a responsabilidade de eleger o presidente do Senado, mesmo que seja de forma indireta, através de manifestações que podem ocorrer mais intensamente ou não, dependendo do interesse da população. Então, o que eu estou dizendo é que nós estamos aqui para ouvir a população. Alguém certa vez disse que o Congresso não tem que fazer aquilo que a população quer. Eu penso o oposto. Nós temos que fazer aquilo que a população quer. Nós fomos eleitos para fazer aquilo que a população quer. Por isso, nós estamos aqui motivando você, motivando aqueles que militam nas redes sociais, para que agitem essa ideia, se mobilizem, estabeleçam contato com os senadores, principalmente do seu estado, né? Conversar com o senador do seu estado, transmitir a ele a sua opinião, transmitir a ele o seu desejo, a sua preferência em relação à presidência do Senado. Por quê? Bom, vamos dizer alguma coisa para justificar esta ênfase ou esta preocupação ou esta advertência em relação à importância da presidência do Senado. O Brasil vai passar por reformas que são fundamentais. Alguns se lembram, provavelmente, que durante a campanha eu dizia que se fosse presidente da República, encaminharia um pacote de reformas já no início do período legislativo, em fevereiro, e pediria ao Congresso que aprovasse em 100 dias essas reformas. Reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência, todas essas reformas deveriam ser aprovadas num período de 100 dias ou pouco mais, para que o Brasil se reencontrasse com o seu futuro, para que o Brasil se reencontrasse o mais rapidamente possível com o seu desenvolvimento. Então vai ser muito importante a presidência do Senado Federal, que é a presidência do Congresso, que além de ser casa revisora,
além de ser também a casa que propõe iniciativas, mudanças na legislação, que dá origem à tramitação de projetos. Por exemplo, essa proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado tem origem no Senado, é de minha autoria, está na Câmara agora para ser aprovada no mês de fevereiro. Um salto civilizatório, um avanço notável. Um passo adiante na direção da nova justiça. Então, o Senado tem esse papel. Tem o papel de ser casa revisora, ou seja, as propostas aprovadas na Câmara devem passar pelo Senado, que tem a responsabilidade do aprimoramento. Não pode ser apenas chancelaria, carimbar o que vem pronto. O prato feito não pode ser aceito aqui. E tem essa questão que é a da fiscalização mais direta aos atos do governo. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Senado Federal. Aqui há a responsabilidade da indicação terminativa, né, que é a nomeação terminativa dos magistrados, né, dos tribunais superiores, tanto do Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, CNJ, etc. Embaixadores, presidente do Banco Central, enfim, é uma responsabilidade do Senado Federal. Então, se o presidente do Senado Federal for lento, ele já cria uma grande dificuldade para o governo. Ele não precisa nem ser oposição, basta ele ser lento. Se ele for uma espécie de tartaruga presidindo o Senado Federal, o governo está perdido, o Brasil está perdido. Então tem que ser um presidente que tenha autoridade, experiência, competência para comandar o processo, tenha agilidade, tem que se antecipar a fatos, porque de quando em vez nós acusamos o Supremo Tribunal Federal de invasão de competência, porque o Supremo acaba legislando no vácuo deixado pelo Legislativo. A lentidão no processo legislativo, essa lentidão no Congresso Nacional é que permite ao Supremo legislar no nosso lugar. Então, celeridade, independência. O Senado tem que ser independente, tem que ser autônomo, na esteira da interdependência dos poderes. Obviamente, o presidente do Senado não pode usar essa ferramenta política poderosa para criar dificuldades ao governo, ao poder executivo. O presidente tem que ser um parceiro do poder executivo. Mas é evidente que ele tem que prezar pela independência do poder. Esta é uma instituição essencial no Estado de Direito Democrático. Nós temos que valorizar o parlamentar, sim. Vou dar um exemplo. Uma proposta de origem no parlamento, uma proposta de um senador que tenha semelhança com uma proposta do Executivo. O Executivo vai apresentar. Vamos dar um exemplo claro. Eu sou autor da emenda constitucional que inclui na Constituição a prisão do condenado em segunda instância. O juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, pretende encaminhar ao Congresso um projeto dessa natureza. A presidência do Senado deve dar prioridade ao projeto do senador, tendo uma razão para esse atravessamento. E nós sempre tivemos isso aqui. Eu próprio tive projetos que foram desconsiderados pelo governo, que acabou encaminhando de lá a medida provisória, e numa linguagem bem tosca, né, roubando a nossa iniciativa, roubando o nosso projeto. Então não há necessidade, nós temos que valorizar o poder legislativo. Nós não compactuamos com esse modelo que prevaleceu nos últimos anos do balcão de negócios. Sempre dissemos
que era necessário destruir esse balcão de negócios, implantar um novo modelo de relação entre executivo e legislativo, mas isto é essencial, nesse novo modelo, valorizar as iniciativas do parlamento. Horário. Aqui no Senado, o regimento diz que a sessão deliberativa começa às 16 horas. E sabe quando começa às 16 horas? Nunca, ou quase nunca. Começa às 18, às 19. Fica a impressão que querem vencer pelo cansaço. Não, a presidência do Senado tem que ser pontual. Tem que ser rigorosamente pontual. A sessão deliberativa tem que começar às 16 horas. Em algumas ocasiões, é preciso antecipar para deliberar mais. Então, nessa fase que o Brasil necessita de reformas urgentes, é preciso, inclusive, que se priorize as sessões deliberativas, e esse horário muitas vezes pode se tornar flexível, com você convocando a sessão para as 10 horas da manhã, iniciando a sessão deliberativa às 14 horas, enfim, dando prioridade às deliberações, porque o Brasil precisa disso. As mudanças são urgentes, ou nós mudamos com agilidade, ou nós comprometeremos o resultado da mudança. A mudança com lentidão, ela fica comprometida. Os resultados não serão aqueles almejados. Enfim, são tantas as ideias para melhorar o desempenho do Senado. Medida provisória inconstitucional, por exemplo, não deve ser pautada. Medida provisória inconstitucional tem que ser devolvida. Nós temos que respeitar a Constituição. A Constituição existe para ser respeitada. Se nós que elaboramos a legislação não a respeitamos, como vamos exigir que a população a respeite? Então, medida provisória inconstitucional, devolvida. E não pode se admitir mais que uma medida provisória chegue de última hora e, como uma espada de Damocles sobre o senador, há que se aprová-la do jeito que veio, mesmo com seus equívocos, com seus defeitos, para que ela não seja arquivada. Isso tem que acabar com isso. Tem que se estabelecer o cronograma eficiente, adequado, com o tempo necessário para que o Senado possa avaliar antes de votar. Bom, está ficando cansativo, eu vou encerrar por aqui, encurtando essa conversa. Mas eu quero, ao encerrar, agradecer. Exatamente esse compromisso de respeitar esta Constituição é essencial para aquele que presidirá o Senado a partir de fevereiro. Mas eu quero agradecer, eu acho que cultivar o sentimento de gratidão é essencial. Eu procuro cultivar o sentimento da gratidão. Então tem gente, anonimamente, gente que eu não conheço pessoalmente, gente que encaminha mensagens, estimulando a disputa, pedindo para que eu dispute a presidência, fazendo um apelo para que eu dispute a presidência. Eu confesso que isso recarregou as baterias que estavam desgastadas depois da eleição. Então, o entusiasmo está voltando exatamente na esteira, né, desse estímulo que vem de fora, que vem das ruas, que vem dos lares, que vem da nossa sociedade. Então, eu quero agradecer muito, porque senão eu não estaria aqui. Eu continuaria de recesso. Eu continuaria lá na praia do Estaleirinho. Não fosse esse estímulo que eu recebi nesse mês de janeiro das pessoas que usam este aparelho para a sua movimentação, para a sua interação, para a cobrança, para a militância política, para a demonstração
de civismo, de consciência política e de lucidez. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão me apoiando e, evidentemente, o resultado final desse trabalho que nós iniciamos hoje aqui em Brasília, no Senado Federal, dependerá muito da sua participação. Porque pode ter certeza, você influi, você é decisivo, você convence, você decidiu a eleição nas urnas e você pode decidir as eleições também para a presidência do Senado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, uma boa noite, um grande abraço.